Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre Emily em Paris. Estava devendo esse vídeo aí pra vocês pra gente poder comentar sobre o final da temporada, né? Sobre a parte 2 da quarta temporada de Emily em Paris. Tem vídeo aqui no canal então falando sobre a primeira parte da quarta temporada. E no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a segunda. Eu acho que a temporada caminha para um rumo muito mais legal, muito mais dinâmico, muito mais interessante da gente assistir. E tem uma boa reviravolta. Vocês que a gente vai comentar sobre a parte 2 da quarta temporada e também tem vídeo aqui no canal, né, falando sobre a primeira parte da quarta temporada. O vídeo de hoje, então, é meio óbvio que ele vai ser com spoilers, mas caso você não tenha terminado de assistir a quarta temporada de Emily em Paris, você guarda esse vídeo pra mais tarde, depois que você terminar de assistir a quarta temporada, você volta aqui pra comentar comigo sobre a série. Eu não sei, gente, de onde que eu tirei a informação que eu falei no outro vídeo de que essa era a última temporada de Emily em Paris. De verdade, eu não tenho a menor ideia de onde foi que eu tirei essa informação. Então, na verdade, vocês desconsiderem, tá? Quando você assistiu o outro vídeo, desconsidere o que eu falei, porque nem eu sei de onde eu tirei aquela informação. E também com o final que a gente teve dessa temporada, né? Tava meio que na cara e tinha muito essa coisa de que provavelmente a gente teria uma quinta temporada. E na semana passada foi confirmada que realmente nós teremos uma quinta temporada de Emily em Paris, o que eu gostei muito. Principalmente depois aí com o final que a gente teve nessa quarta temporada, né? Falando da temporada como um todo. Agora que a gente tem a temporada completa, né? Pra gente analisar, olhar ela de uma forma geral, gente, dá pra falar que a primeira parte dessa quarta temporada, os primeiros 5 episódios, são 5, né? É um começo e são episódios muito chatos e que no final das contas não chegou em lugar nenhum. Porque a primeira parte ela acaba ficando muito em torno mesmo de acabar o relacionamento, dar um desfecho pro relacionamento da Emily com o Alf, que eu acho que não tinha necessidade, sabe? Eu acho que no final da temporada anterior já tinha ficado bem claro de que o relacionamento deles tinha acabado, que eles não iam voltar a ficar juntos, então acho que nem tinha necessidade de terem colocado o Alf nessa temporada. Ele chega a aparecer também em alguns momentos nessa parte 2, mas não são também participações ou uma aparição assim tão grande, tão relevante, que tenha uma grande importância, a não ser ele falar pro Gabriel o que nós todos já sabíamos, né? De que o Gabriel perdeu uma grande de uma mulher, que foi a Emily. E além de dar um desfecho do relacionamento da Emily com o Alf, a primeira parte fica inteiramente em volta desse triângulo que tava extremamente chato de Emily, Gabriel e Camille. Que foi o que eu falei pra vocês, gente, o Gabriel, nem ele nem a Camille sabem direito o que eles queriam, sabe? Porque o Gabriel queria ficar com a Emily, mas ao mesmo tempo ele não queria abrir mão da Camille, que foi o que eu falei pra vocês. Em certos pontos era compreensível, porque ele achava que a Camille estava grávida de um filho dele, mas em outros pontos não era nem um pouco compreensível. E eu acho que a gente já pode acabar pegando o personagem do Gabriel e juntando aqui com o que a gente tem dele nessa parte 2, porque acaba sendo só cada vez mais ladeira abaixo tudo o que a gente tem do Gabriel nessa temporada. Porque quando a gente começa essa parte, quando ele descobre, quando a Emily fala que ela não vai conseguir ir pra Chicago, né, o voo dela pra Chicago pra passar o Natal com os pais dela foi cancelado, ao invés do raio do Gabriel ir atrás da Emily, sabe, passar o Natal com ela na França, não, ele resolve ficar com a família da Camille, resolve passar o Natal com uma família que não é a família da namorada dele em si. Então, assim, ele já é estranha essa questão do Gabriel querer passar o Natal com a família da Camille. E, além disso, ele só vai tendo cada vez mais atitudes escrotas, né? De que a Emily tem a tradição na família dela deles usarem suéteres feios, e aí ela leva pra família da Camille usar também. E ao invés do Gabriel dar todo o apoio ali pra Emily, ele simplesmente não faz nada, ele larga ela lá na ponta pra esquiar, lá na montanha, sendo que a Emily falou que ela não sabia esquiar, que faz muito tempo que ela esquia, e ele vai atrás da Camille, que é esquiadora profissional. Então, assim, o personagem do Gabriel, ele só piorou conforme as temporadas foram passando. E eu acho até que é meio triste a gente ver isso, sabe? Porque quando a gente começa a série, lá na primeira temporada, a gente também gosta muito do Gabriel, sabe? A gente também fica, eu pelo menos tinha essa expectativa e essa vontade muito grande de ver a Emily com o Gabriel, porque ele era um personagem muito bom, né? Ele era um personagem realmente muito bonito, muito charmoso, as características dele realmente você olhava e falava, meu Deus, eu quero muito ver a Emily com o Gabriel. Só que nessa temporada, quando a gente finalmente tem a oportunidade de ver isso,
parece que eles de fato enfeiaram o personagem, porque vamos falar, ele não tá tão bonito quanto ele estava nas temporadas anteriores, tá? Ele tá bem feio nessa temporada. E as atitudes dele também são atitudes muito feias. Por um lado, eu entendo, né, que tava faltando ali um diálogo realmente no relacionamento dele com a Emily, né? Eu acho que assim, pô, a Emily já tá morando há mais de um ano na França, ela ainda não aprendeu a falar em francês. Então, assim, realmente é uma coisa aí pra dar um toque na Emily. Então, tinha essa falta de comunicação realmente no relacionamento dos dois. Só que também o Gabriel não é uma pessoa fácil, porque em momento nenhum ele vai falar pra ela, sabe? Em momento nenhum ele chega na Emily pra falar pra Emily tudo o que ele tá sentindo. Ainda quando ele fala em francês pra ela, ou seja, ela continua não entendendo nada. Então acho que só é muito nítido nessa temporada no geral o quanto o relacionamento deles não ia dar certo, sabe? Se eles não começarem a ter um diálogo, se eles não começarem a se abrir um pro outro, eu acho que isso ainda mais por parte do Gabriel do que por parte da Emily. Não tô falando que a Emily é uma pessoa extremamente fácil também dessa série, tá, gente? Mas o Gabriel também não ajuda nem um pouco, como eu falei pra vocês. E se não tiver uma abertura por parte dos dois, vai continuar sendo essa chatice e vai continuar sendo um relacionamento que não vai dar certo, porque é o que eu sempre falei nos meus últimos vídeos, de que pra mim o Gabriel nunca realmente lutou de fato pela Emily e para ter um relacionamento com a Emily. No final dessa temporada que ele resolve, gente, que ele quer ir lutar pela Emily, que ele quer ir atrás da Emily, mas eu vou chegar nessa parte. Já tinha um spoiler na internet, inclusive eu já tinha comentado com vocês no meu outro vídeo que tinha essa questão de que tinham soltado de que a gente veria a Emily na Roma, né, e até isso poderia trazer meio... Eles brincam ali, né, com o nome da série, que eles colocam ali que agora é Emily em Roma. E aí, realmente, nessa parte 2, que a gente conhece o Marcello, que, ai, gente, é um italiano maravilhoso, entendeu? Eu vou falar do relacionamento ainda dele com a Emily, mas ele é um italiano maravilhoso. E eu acho que se eles tivessem feito a primeira parte, que não acrescentou em nada, só girou em torno daquele raio, daquele triângulo amoroso, que também não chega a lugar nenhum. Se eles tivessem feito toda essa parte menor para introduzir já antes toda essa questão da Emily ir para Roma e da gente ver a Emily em Roma, eu acho que a temporada teria sido muito mais legal e teria sido muito mais positiva, sabe? Muito mais dinâmica. Porque teve muitas coisas, muitos assuntos que a gente poderia e eu acho que deveria ter visto mais ao longo da temporada, sabe? Como, por exemplo, a questão da Sylvie abrir uma filial na Itália, né? E toda essa parte deles abrirem uma filial na Itália acaba sendo uma coisa muito corrida, que é porque, o Marcello vai fechar um negócio, né, da empresa deles de cachemir, de roupas, enfim, e ele vai fechar negócio com a empresa concorrente, que é a GVMA, e aí eles não querem deixar que isso aconteça, porque ia ser muito, muito benéfico e muito bom pra Gratot, ter aquela empresa, né, filiada a eles, não sei o quê, e aí que a Sylvie começa a correr para querer catar o cliente e para ela poder segurar o cliente, ela resolve abrir uma filial na Itália. E aí você fica meio assim, sabe? É uma coisa muito rápida. E eu acho que isso poderia ter sido começado a desenvolver mais, a falar mais, a trazer o assunto na parte 1, sabe? Da Sylvie começar a olhar e falar, não sei, talvez seja a hora da gente expandir o nosso negócio, abrir uma filial em outro país e coisa do tipo, sabe? Eu acho que se a gente tivesse tido esse assunto também introduzido já na parte 1, teria sido muito mais legal, sabe? Teria sido bem mais desenvolvido aqui dentro, faria sentido no final da temporada a Emily ir realmente pra Itália. E a gente também tem a personagem nova nessa parte 2, que é a Genevieve, que ela é enteada da Sylvie e eu achei que a personagem dela ficou... Não é meio qualquer coisa, eu achei que ficou sem conseguirem mostrar de fato qual que é o objetivo da Genevieve. Porque quando ela entrou, eu tava achando que ela não ia ser uma personagem ruim, sabe? E eu tava até olhando e falando, até falei no meu outro vídeo também, de que eu acho que ia ser muito bom a gente realmente ter uma pessoa que fosse tão boa no trabalho dela quanto a Emily, sabe? De ter meio que essa concorrência, né? E essa briga dentro... A Emily ter uma pessoa que é tão boa quanto ela, pra gente ver a Emily se empenhar mais no trabalho dela. Porque, vamos falar a verdade, gente, quem é que é tão bom aqui dentro de Emily em Paris quanto a Emily? Ninguém, não tem nenhum outro personagem pra bater de fato de frente com a Emily dentro dessa parte de trabalho, sabe? Dentro do marketing, dentro das empresas. Eu tava com essa expectativa e eu achava que a Genevieve podia ser essa personagem. E eu acho que ela até realmente pode ser. Só que eles não deram um contexto de fato de qual que é o objetivo da Genevieve. Ela é uma pessoa do bem, é uma pessoa que a gente vai gostar no final das contas, ou realmente ela veio pra ser uma vilã e a gente não gostar
dela nem um pouco e fica sempre do lado da Emily. Eu acho que não ficou muito bem claro, a não ser a parte ali de que quando a Genevieve tá se interessando e querendo pegar o Gabriel, porque nessa parte aí deu pra ver que ela não tá nem um pouco sendo amiga da Emily, né? Mas a personagem dela é uma personagem que eu também esperava mais e eu só achei que ficou confuso de, no final das contas, qual que é o objetivo com essa personagem. A Sylvie também foi uma personagem que ela começou a temporada com um assunto muito legal e eu gostei deles terem debatido, que foi toda a questão do abuso que ela sofreu quando ela trabalhava lá na GVMA, e aí tem a questão de ela vir a público, contar a história dela, contar a versão dela, dar entrevista, né, sobre isso, que eu até falei pra vocês que eu acho que é bem importante, porque eu acredito que no ramo da moda, né, nesse ramo mais de beleza, que é o que mais trata, né, mais pro lado que vai Emily em Paris, esse tipo de abuso ele acaba acontecendo bem mais do que a gente imagina e muitas vezes as mulheres com certeza ficam quietas. Então eu gostei muito também deles terem trazido esse assunto na parte 1 referente a Sylvie. Só que depois disso, a personagem da Sylvie, não é que ela cai, mas eu acho que alguns pontos dela fica meio confusa. Então, por exemplo, ela vai lá pra Itália e ela acaba atrapalhando o relacionamento da Emily com o Marcello, que eu também não gostei, sabe? Eu acho que não tinha necessidade da Sylvie ir atrás da Emily, até porque a Emily estava de férias, a Sylvie deu férias pra ela. E aí na Itália a Sylvie acaba se reencontrando com aquele cara que ela já teve um caso há um tempo. E aí pra mim fica uma coisa confusa de, no final das contas, a Sylvie gosta do marido dela ou ela não gosta? Porque ela também já teve um caso com o Antonois. E aí, no final das contas, ela não ficou com ele. E aí eu fiquei, tá, gente, então, no final das contas, a Sylvie gosta do marido dela ou não gosta? Porque na temporada anterior, o que deu a entender é que ela gosta do marido dela e eles acabam tendo caso com outras pessoas. Só que aqui dá pra ver que a Sylvie também tem um sentimento por esse italiano, né, por esse cara, que ela tem um caso também. Porque tem momentos que ela fica com outros caras de propósito, sabe? Ela ainda vai na boate do cara lá em Paris, do marido dela, vê os funcionários dele que ela tá ficando com outro e contar pro marido dela, então assim, é meio que de propósito pra causar ciúme nele, sabe? Mostrar o que ele tá perdendo, mas aí ela vai pra Itália e quer ficar com o italiano, então fica uma coisa confusa aí dentro do casamento da Sylvie, que eu também acho que podia ser mais bem desenvolvido, mais bem explicado. E eu gostei muito do final que deram pra Mindy. Eu sei que teve algumas pessoas que não gostaram, mas eu gostei muito, porque é justamente no final das contas a Mindy acaba escolhendo ela própria e a carreira dela, porque a gente vê que o Nicola tá começando a criar problema, né, de que ele não quer que a Mindy faça certas coisas, que não quer meio que ela apareça em público, porque isso está prejudicando a imagem dele e a carreira dele lá com a família e com a empresa, e enfim. E a Mindy na hora olha e fala que o meu pai sempre quis fazer comigo, de meio que fazer ela se esconder e não deixar ela seguir a carreira dela, seguir o sonho dela. E aí ela resolve terminar com o Nicola e ela compõe uma música lindíssima, que eu gostei muito. Então eu gostei muito, na verdade, do final que deram pra mim. Eu sei que teve gente que não gostou, mas eu gostei muito porque ela acabou ficando sozinha, só que eu acho que é muito benéfico pra personagem, com quais os objetivos que ela quer, né? O que ela realmente quer pra vida dela. E se aquela outra pessoa, na verdade, não tá apoiando ela, tá atrapalhando ela, o certo realmente é terminar e seguir a sua vida, assim, só mesmo sozinha, sabe? Então eu gostei muito do desfecho que deram pra personagem da Mindy nessa temporada. Eu acho que ela merece uma pessoa muito legal na próxima temporada, mas eu também ia gostar muito de ver eles focando mais realmente só na carreira dela e na carreira dela solo. E como eu tava falando pra vocês de Emily e Marcello, e gente, eu sou time Marcello já, entendeu? Na verdade, eu tô sendo todos os times menos Gabriel, porque o Gabriel tá deixando muito a desejar agora dentro da série, entendeu? O personagem dele não tá ajudando nem um pouco a gente a gostar dele, então eu tô gostando muito, gostei muito da Emily como Marcello, eles faziam um casal maravilhoso, além de que, gente, o Marcello trata a Emily exatamente como ela sempre mereceu ser tratada, né? Ela sempre mereceu realmente uma pessoa que fosse atenciosa com ela, que não desfizesse dela. Ainda a cena dele lá falando que o namorado da Emily largou ela lá em cima da montanha, e que ele é um babaca, não sei o que, e ele falando isso bem na frente do Gabriel. Gente, foi uma cena maravilhosa. Eu amei muito do Marcello meio que jogando na cara do Gabriel tudo que ele fez, sem ele nem saber que o Gabriel era o ex da Emily. Então, a Emily merece, sabe, ficar com o Marcello. Eu gostei muito, inclusive, do final, que a gente vê a Emily tendo uma nova vida, começando a ter uma nova vida na Itália. E, inclusive, ela foi promovida, né? Ela que vai ser aí a gerente agora dessa filial na Itália. E aí vai ter o relacionamento dela com o Marcello,
eu gostei muito, sabe? Eu não queria que mexessem nesse casal, eu queria muito que esse fosse o casal endgame, porque a Emily merece. Só que dá pra ver que, pelo visto, o Gabriel vai atrás da Emily e eles vão arranjar alguma forma, alguma coisa aqui na série pra acabar fazendo com que o Marcello não seja essas mil maravilhas pra poder fazer a Emily ficar com o Gabriel. Porque, inclusive, eu vi algumas teorias lá no TikTok de que o Marcello tá sempre com um anel na mão esquerda e o pessoal tá olhando e falando, será que pode ser um anel de noivado? Gente, não duvido, porque é o que eu tô falando, eles vão arranjar alguma coisa, alguma entrelinha, alguma história pra fazer a Emily terminar com o Marcello pra ela poder ficar com o Gabriel, que é uma coisa que eu não queria. Tá? Eu queria que realmente o final dessa história fosse a Emily lá em Roma com o Marcello, e é isso. Na verdade, eu acho que nem precisaria ter uma quinta temporada, pelo menos na minha visão. Se a série tivesse terminado desse jeito que terminou essa quarta temporada, eu já teria ficado muito feliz, mas eu também tô muito animada pra quinta temporada, pra ver mais da Emily em Roma, vendo agora ela como chefe, sabe? Vendo como que vai ser a Emily como chefe e ver mais desse casal da Emily com o Marcello, que é um casal maravilhoso. Mas falando ainda da quarta temporada, eu gostei, eu acho que a temporada, novamente, ela não funciona, né, como com essa divisão de partes. Eu acho que não tinha necessidade, e ainda mais quando a gente pega aí agora pra olhar a temporada como um todo, né, analisar os 10 episódios da temporada. Essa primeira parte da temporada, ela é muito chata, e eles podiam ter aproveitado muito mais essa questão de levar a Emily pra Itália. Dava pra ter aproveitado bem mais nessa temporada do que toda essa história aí de Emily, Camille e Gabriel, que a gente já tava de saco cheio. E eu acho até difícil a gente voltar a ver a Camille aqui na temporada, que eu achei que aqui na série, porque eu achei que a última cena dela me deu muito uma impressão realmente de uma cena de despedida, sabe? De que ela tá sozinha agora, ela não tá namorando ninguém, e ela quer ser mãe. Então ela vai adotar uma criança. Quero saber o que você achou dessa quarta temporada de Emily em Paris, falando aí da temporada no geral, e o que você espera, o que você acha que pode acontecer na quinta temporada. Conta pra mim nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês também. Tem muitos outros filmes, séries pra gente comentar por aqui ainda. Vamos falar ainda sobre o filme de Feios, que também chegou na Netflix. Vamos falar sobre a nova temporada de Heartstopper, de Outer Banks. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade de filme, de série que tem nos streamings e nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifique, você não perde mais nenhuma novidade. Também as próximas novidades que nós teremos aí sobre Emily em Paris. Também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode comer esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo. Que cidade você prefere agora? Paris ou Roma? Surpresa!